Salve, salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Papo de Sofá. E finalmente chegamos aí, né, com o terceiro episódio. O trio finalmente foi montado, o oráculo deu a sua profecia e seguimos para Los Angeles, né? Pra entrar no submundo. Los Angeles, onde mostra aí também a Medusa nesse episódio. Ficou bastante interessante. O oráculo também são coisas assim que tá trazendo ali agregação, comparando diretamente o filme com a série, né, cara? Já estão fazendo um trabalho aí desde o primeiro e do segundo episódio que tá deixando no chinelo. A gente teve um problema, né, na adaptação antiga. Muita coisa importante, né, foi deixada de lado do primeiro filme e no segundo eles quiseram correr pra introduzir isso tudo e ficou uma bosta. O oráculo foi uma dessas coisas, né? E aqui eles já, de uma forma despretensiosa, colocaram o oráculo de uma forma bem rápida, que a gente entende porque que ele tá ali, entende a importância dele, sem precisar ficar aprofundando nisso ou ocupando tanto tempo de tela. Algo que já deu uma aula, né, pros filmes, como deveria ter sido feito, né? Lembrando também que nesse episódio a gente conseguiu ver muito mais as personalidades dos personagens. Você vê ali a Annabeth, esse personagem mais mandão, o Percy teimoso e ali o Grover tentando ali, sendo a cola que une esse elo todo. E não aquela comparação que a gente até comentou, inclusive, né, que a gente viu ali no filme, uma comparação mais direta. A gente pode até mencionar o Harry Potter novamente, porque é algo que tava muito em alta na época e acabou fazendo a cruz ali, como se o Percy fosse o Harry, a Annabeth fosse a Hermione e o Grover fosse o próprio Rony. Então, aspectos das personalidades que copiaram ali nas telonas passaram para o Percy Jackson em filme, e aqui a gente vê uma situação muito mais original dos livros, onde a gente vê toda essa dinâmica dos personagens. É muito bacana isso. Bom, isso é uma coisa que eu tenho falado com vocês já desde o primeiro episódio, mas eu não consegui participar aqui, mas realmente o que eu tô mais gostando da série até agora é isso, que eles estão aprofundando na personalidade dos personagens, algo que a gente não teve tanto nos filmes antigos, porque eles eram realmente muito genéricos, eles tinham personalidades de heróis muito já tendenciadas às adaptações de ficção, né? O Percy, ele era o herói padrãozinho, que era perfeitinho, que não sei o que e tudo mais. A Annabeth era o interesse amoroso também, clichê, que a gente vê em todos esses filmes de Hollywood. O Grover, aquele amigo engraçadão. E realmente, a gente não tinha realmente as personalidades aprofundadas, algo que a gente tem muito nos livros, né? O Percy não é o herói perfeitinho, ele é o cara teimoso, é o cara cabeça dura, é o cara que é sarcástico, é o cara com humor ácido. A Annabeth é aquela pessoa muito certinha assim, mas é uma pessoa que muitas vezes acaba sendo antipática, algo que não acontece tanto com os interesses amorosos em filmes, né, desse gênero. Enquanto o Grover, ele não é tanto aquele padrão do engraçadão, ele é aquele cara que tenta ser o equilíbrio tanto pros heróis, né, de conseguir uni-los, de quanto também pra afastá-los dos perigos, né, e não tanto ser aquele cara engraçadão que a gente viu no primeiro filme, né. Até porque isso é uma situação que não existe no próprio filme, é você saber que o Grover, ele é o sátiro protetor da Annabeth também. Isso não conta no filme. Eles e falam... algo que a gente fala na série é quando ele fala assim, pô, como assim? Você também foi o sátiro protetor dele? Ela, primeiro foi o meu aí. Então, tipo assim, realmente faz sentido. E realmente faz sentido isso aí, você explicar o que o Grover é. Então, por isso que ele sempre tá tendo esse link com os dois. Né? Então, essa Suíça aí, esse no meio do muro, é justamente porque ele foi o protetor dela e também é o protetor do próprio Percy. E isso que tem na série agora, que faltou nos filmes antigos, né, de introduzir a história da Annabeth, é importante pra você entender a personagem, é importante pra você entender o Grover, porque o Grover, e muito da personalidade dele atual, vem muito dos traumas que ele carrega dessa época. Então, é uma coisa que eles estão com razão, né, porque no livro tem isso, e agora na série também, de introduzir toda essa história da Thalia, do Luke, do Grover, da Annabeth, já desde os primeiros episódios. E a forma como foi explicado lá, tem o Blackjack, ele tá alimentando o Blackjack, ele conta a história, que ela veio e o sátiro protetor dela avisou, tentou proteger e acabou se transformando lá a Thalia no pinheiro. E só que ele não conta diretamente que é o próprio Grover que tava ali naquela situação, e realmente isso pode ser uma das situações que trazem esse trauma pra ele, o que é bem explicado durante a própria série. No filme a gente acaba vendo aí muito, muito arruchado e acaba atrapalhando essa conexão. Por isso que eu acredito que deve ter sido um tiro no pé pros fãs da saga. Com certeza. Tanto que o diálogo da Annabeth com a Lecto ali, né, com a Fúria no ônibus, é muito interessante justamente porque aprofunda esse lado dela, né, da Annabeth se culpar, da Annabeth também ter uma dívida, né, com essa missão que realmente foi o retorno dela, não, o retorno dela não, né, a chegada dela, né, ao acampamento meio sangue. Nessa cena do ônibus com a Lecto lá, é bacana, é interessante você ver porque ali ele joga com o que o oráculo fala com o Percy. Obviamente a gente sabe que essa pessoa
pessoa que chama ele de amigo é outra pessoa, né? Pra quem já viu os filmes e tal. Só que, assim, é bacana pra quem tá tendo o primeiro contato, pra quem tá vendo pela primeira vez, mexer com a cabeça das pessoas, porque, tipo assim, cara, que influencia sempre... no livro também, né? Então, sempre tá colocando ali nas cenas alguma coisa que pode mexer, que te faça pensar, que te faça assim, porra, será que é ela ou será que não? Então, a gente sempre tá... O diretor sempre tá brincando com isso, sabe? É bem legal. E aí, quando a gente chega, né, na trilha lá do Sátiro, né, aquela cena de ação no ônibus que não foi tão legal, mas a gente até entende que precisava correr com o episódio, né? A gente chega lá na Medusa e aí a gente tem finalmente a introdução da Medusa, que eu particularmente achei muito mais interessante que a dos filmes e muito mais condizente também com a dos livros, porque a gente entende um pouco da personalidade da personagem, né? Do problema deu muito que ela mais tem. profundidade Sim. dessa treta que ela fala que ama a Atena e que a Atena... Amava a Atena. Amava a Atena, amava. Conta essa história que, porra, só porque o Poseidon aparece, aí a Atena nota ela, pô, você me traiu? Como assim, né? E acho bacana isso, porque isso não tem nos filmes, né? Só tem no livro. Não tem. Ela, pra variar, né, bem genérica nos filmes, como uma vilã que realmente só quer seduzir eles ali, né, pra conseguir transformá-los em estátuas, né? E aqui, na verdade, ela já consegue ter uma introdução melhor com esse desenvolvimento em relação a Atena, esse desenvolvimento em relação ao Poseidon. E também ela seduzir o Percy, né, de uma forma diferente, como se ela quisesse realmente... Uma parada mais materna, amigos, né? Ela fala assim, eu sinto que eu sou como uma irmã da sua mãe, ou uma parada assim. E ela pega justamente no calo onde o Percy tá mais sentindo falta, né? E acho que a gente vê que ele não pensa nem duas vezes em se juntar com a galera pra... O que é ainda mais legal pra desenvolver o protagonista, né? De realmente botar ele nesse dilema e ele tomar uma decisão, né? Em prol do seu grupo, né? E ter todo aquele confronto no final, né? Que finalmente a gente tem eles mostrando um pouco também das táticas da Annabeth, né? Pra conseguir derrotar a Medusa, né? Colocar o Grover, aparentemente, né? Apenas como uma distração. E depois ele conseguir, com o boné dos Yankees, né? Derrotar a Medusa e usá-la também pra derrotar a Alecto. Uma cena que não acontece igual nos livros, mas foi feita de uma maneira bem legal aqui na série, eu gostei. Outro ponto bem importante é como estão dando vida pras criaturas ou pras coisas mágicas dentro dessa produção, né? A gente já tem a Maia ali, que é o tênis de Hermes, né? Que ele fala, quando eu falar Maia, ele sai correndo. A forma como a asinha aparece no tênis eu achei bem bacana. Eu gostei como ela vai se construindo, assim, e tal. Só que a Jessica Parker Kennedy, né? Que é a própria atriz que faz a Medusa, eu gostei muito mais dessa parada mais clássica da Medusa do que aquele cabelão todo, assim, despafalhado e tal. Essa coisa mais junta do corpo, o vestido. Manda bem também fazer muita questão da sugestão, né? Ao longo do episódio, de não mostrar ela diretamente, sim, deixar só claro. pra hora do clímax. Eu fiquei prestando bem atenção, inclusive, no olho da Medusa, pra ver se tinha alguma coisa, assim, diretamente. Às vezes eu até percebi que tava meio que reluzindo algumas partes, sabe? Então, bem bacana essa parte também da produção, de colocar esse mistério da Medusa ali. Não colocar ela logo escrachadona, assim, já com os cabelão todo torto. Até porque, né? Como ela é um personagem inserido na sociedade também, não só pelo mundo místico, né? Tem que ter essa parte de mascarar, ou de se fantasiar, ou até de se camuflar. E acho que ficou bem bacana essa parte da Medusa também. E aí, por fim, quando eles derrotam a Alecto, eles têm aquele confronto, né? Onde a Annabeth fala um pouco do lado dela, do porquê que ela tá tão incomodada com a postura do Percy. O Percy fala também da questão do oráculo, da profecia, de porquê que ele achava que seria traído. Então, e o Grover por si só fala também do lado dele, de querer conciliar porque ele acha importante, porque ele valoriza os dois e que ele tava cansado de ter que ficar toda hora pisando em ovos, né? E naquele momento a gente tem finalmente o que eu senti falta em praticamente os dois filmes inteiros, né? De Percy Jackson. O elo dos personagens. O elo dos personagens sendo construído nas diferenças deles e não simplesmente colocando um Ctrl-C, Ctrl-V do que a gente já vê em várias outras ficções. Então eu fiquei muito feliz de ver os desenvolvimentos dos personagens nas diferenças deles e por si só, as particularidades deles. E aí a gente tem o final, né? A decisão do Percy de mandar a cabeça da Medusa como um tributo, né? Pro Olimpo através de Hermes, que eu não me lembro se tem isso nos livros, mas eu achei muito interessante pra mostrar, né? Como é a personalidade do Percy, porque condiz com a personalidade deles nos livros, né? Ele realmente é muito abusado. Ele entra em conflito com muitos deuses. Por mais que seja diferente dos livros, eu gostei muito da decisão, porque respeita a essência do personagem. E foi bem legal também ver ali o Hermes do Lin-Manuel Miranda, né? Chegando no Olimpo, tipo, olha o que esse filho da mãe fez agora. Olha o que esse moleque fez. Poseidon, vai atrás da sua cria, que esse moleque tá abusado. Esse moleque é carne de pescoço. Muito bom. E vai ser interessante porque o Hermes tem um papel muito interessante no
primeiro livro, né? E vai ser legal também agora quando ele aparecer de novo na série, como vai ser a interpretação dele, né? Como vai ser o diálogo dele com o Percy. Então é isso, galera. Esse aí foi o nosso terceiro episódio falando sobre a série de Percy Jackson, os Olimpianos. Eu tô gostando muito do que tá acontecendo aqui até agora, porque tá sendo bem fiel aos livros, né, cara? Bom, esse foi o episódio talvez menos fiel, né, até agora. Foi o episódio com mais mudanças. Só que eu acho que são válidas as mudanças, né? São mudanças que respeitam a essência dos personagens, que respeitam muito o que aconteceu nos livros e não são mudanças que acabam ofendendo muito o material original. E são mudanças que, querendo ou não, o criador, né, da série, o Rick Riordan, que ele é o showrunner da série, ele mesmo tomou como decisão. Então, acho que são várias a gente ver, né, como vai ficar agora, porque eu tô gostando muito do resultado final até agora. Então é isso, galera. Não esqueça de comentar aí embaixo o que você tá mais gostando na série. E também se inscreva no canal e ajuda nós a atingirmos a meta de 10k. A gente vai ficando por aqui. Vamos deixando um grande abraço e falou!